Vamos dar início a um novo modelo de estudo de ultrassonografia aqui na Ultrassonografia e Arte, em que eu decidi abordar questões específicas de diagnóstico, né, na ultrassonografia. Os colegas que fazem ali a formação USG Master, mesmo que eles partam do zero, eles vão aprender a fazer ultrassom, vão desenvolver todas as habilidades necessárias para fazer bem um exame de ultrassom. E a partir daí a gente tem a necessidade de aprender diagnóstico, né? Variações dos órgãos, ou enfim, fazer diagnóstico através da ultrassonografia. Então, são dois aprendizados que são desenvolvidos para que se seja um bom ultrassonografista. Primeiro, ter habilidade de fazer um exame, ou seja, o conhecimento da máquina, as habilidades com a mão para tirar a imagem, o conhecimento da anatomia, obviamente, aprender muito sobre o normal, o padrão normal das estruturas, dos órgãos, e a partir daí começar a fazer diagnóstico com as variações que vão aparecendo. E eu decidi criar formas de desenvolver essas habilidades de diagnóstico a partir desse aprendizado da prática, ou seja, começar a desenvolver agora um aprendizado da teoria. Então, o modelo que eu vou começar agora com vocês é o seguinte: eu vou escolher alguns artigos para estudar e junto com esse meu estudo, eu estudo junto com vocês. Então, vai ser uma forma de eu desenvolver o meu conhecimento teórico junto com a sua evolução teórica também de desenvolver as habilidades para diagnóstico, né? O conhecimento teórico da ultrassonografia. E a gente vai começar hoje com esse artigo. Eu vou tirar sempre um artigo ou 2 artigos ou 3 artigos de determinado assunto para que a gente desenvolva esse aprendizado, esse conhecimento, tá bom? E aí é como se fosse um estudo dirigido. Eu vou estudar e junto com o meu estudo, vocês estudam junto comigo. Então, espero que vocês gostem. Hoje, o artigo que eu escolhi está relacionado à vesícula biliar, espessamentos da vesícula biliar, e é esse aqui o artigo que eu escolhi do Jornal Americano de Radiologia, o artigo que fala sobre espessamento da parede da vesícula biliar, tá? É um artigo de 2014, né? Tá aqui, 2014, e a gente vai tratar de diversas formas de espessamento da vesícula biliar, tá? É um artigo que está muito legal, ele é bem conciso, bem objetivo, do jeito que eu gosto de tratar, de aprender, né? De forma bem objetiva, também de ensinar de forma bem objetiva. Quem está lá na formação USG Master já pegou essa manha aí da forma como eu gosto de transmitir conhecimento. Então vamos lá, a gente vai começar esse estudo através de uma forma em que esse artigo divide os espessamentos da parede da vesícula biliar. E ele divide da seguinte forma: ele se divide em espessamentos difusos da parede, ou seja, toda a parede da vesícula biliar, e espessamentos focais da parede da vesícula biliar. E ele traz logo aqui no início uma tabela. Deixa eu colocar essa tabela aqui. Aqui, ó, vamos abrir ela aqui. E ele divide dessa forma, tá? As causas de espessamento da parede da vesícula biliar, as causas difusas e as causas focais. Nas causas difusas, ele trata de colicistites, tá? Trata de doenças hepáticas, tá? Processos inflamatórios extra-vesícula biliar, doenças sistêmicas, as neoplasias malignas, adenomiomatose, os pseudo-espessamentos
e as infecções atípicas. Isso tudo determinando espessamento difuso. E uma lista de espessamentos focais, que são os pólipos, as doenças malignas também, né, incluindo metástases, e adenomiomatoses focais, porque ela pode ser, como está aqui, ó, ela pode ser difusa, ok? E a colicistite xantogranulomatosa focal, que também está aqui, ó. Cadê? Tava aqui. Aqui, ó, tá? A infecção crônica xantogranulomatosa, que pode ser difusa ou focal. Bacana? Então essa é a divisão que é feita nesse artigo, tá? E ele começa abordando algumas questões muito interessantes que eu quero dividir com vocês. Eu vou ver se eu aumento um pouquinho essa... Deixa eu ver se fica bom aqui, ó, bem enquadrado. Maravilha, tá assim, tá? Então, olha, eu vou lendo de forma uma leitura dinâmica aqui, tá? E junto a gente vai fazendo alguns comentários, tá bom? Então ele começa dizendo o seguinte, que embora a ultrassonografia seja a modalidade de imagem inicial de escolha para avaliação de suspeita de distúrbios agudos da vesícula biliar, a tomografia computadorizada com contraste também pode ser útil para avaliar a patologia da vesícula biliar, principalmente quando os achados ultrassonográficos são ambíguos. Isso aqui eu coloquei numa tradução livre do próprio Google, tá? Mas que está bem legal, uma tradução que está bem legal. Então, quando ele fala ambíguo é porque é duvidoso, certo? A tomografia também é valiosa para avaliar suspeitas de complicações de colicistite aguda e para estadiar malignidade da vesícula biliar. Estudos de medicina nuclear e ressonância magnética podem ser usados para caracterizar ainda mais difíceis, diagnósticos ainda mais duvidosos, mais difíceis. A ultrassonografia com contraste, usando microbolhas, é bem menos estabelecida do que a ultrassonografia de rotina na avaliação da vesícula biliar e doença biliar, mas tem vantagem potencial de uso em pacientes com insuficiência renal, no caso de a substituição da tomografia computadorizada. Eu não tenho experiência com microbolhas, se alguém tiver, pode fazer um comentário com relação ao uso de microbolhas nessas situações, até tem uns exemplos aqui no artigo, mas é pontual, muito pouquinha coisa, tá bom? Elastografia também eu não tenho experiência, da vesícula biliar em tempo real, usando o impulso de força de radiação acústica, é uma técnica emergente, isso em 2014, né? Então, assim, também, quem tiver experiência com relação a isso, também pode me ajudar aqui, que usa ultrassom focal de alta intensidade para avaliar as propriedades de rigidez do tecido. E pode ser útil na diferenciação entre causas benignas e malignas do espessamento da parede da vesícula biliar, tá ok? E aí a gente começa, o artigo começa dividindo agora o que é difuso do que é focal, tá? Então a gente vai passo a passo, certamente vai ser longo, né? Essa aula vai ser longa, mas é muito interessante, está muito legal e a gente vai estudando junto, tá bom? Então ele começa dizendo que o espessamento difuso da parede da vesícula biliar, que é quando a espessura da parede está maior que 3 milímetros, tá? Pode ser visto em processos inflamatórios primários da vesícula biliar, como a colicistite aguda, crônica e até a calculosa, e também pode refletir envolvimento secundário da vesícula biliar devido à disseminação inflamatória direta de estruturas adjacentes, como em pacientes com pancreatite, hepatite aguda ou pielonefrite grave, tá? Ou seja, um processo inflamatório por contiguidade. Doenças sistêmicas que podem causar espessamento difuso da parede incluem insuficiência cardíaca e renal, disfunção hepática, hipertensão venosa portal e sepse. Outras causas de espessamento difuso da parede incluem processos infiltrativos, como carcinoma de vesícula biliar e alterações hiperplásicas, como observadas na adenomiomatose, embora também possam apresentar espessamento focal, como a gente já falou, né? A espessura da parede da vesícula biliar depende do grau de distensão da vesícula biliar. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Aí entra a importância
da gente fazer o jejum, ok? Alguns pedem um jejum de 6 horas, outros pedem jejum de 8 horas, ou seja, o importante é que a vesícula esteja cheia, porque se ela não tiver uma distensão adequada, a gente vai ficar duvidosa na avaliação da vesícula, não só com relação a se está espessado ou não, se tem variação ou não da parede, mas também atrapalha a gente identificar cálculos e pólipos, espessamentos focais, né, no caso, se ela também não estiver bem cheinha, ok? Então vamos lá, vamos passar para a colecistite. É a colecistite aguda. A colecistite aguda ocorre no contexto de obstrução do ducto cístico ou no colo da vesícula biliar relacionada à colelitíase, ou seja, colo, eu gosto de usar o termo infundíbulo, né? Que é 90 a 95% dos casos. E é a condição inflamatória mais frequente da vesícula biliar. A presença de colelitíase em combinação com o sinal de Murphy ultrassonográfico positivo, que é quando a gente comprime com o transdutor, é altamente específica para a colecistite aguda, com espessamento da vesícula da parede, espessamento da parede da vesícula biliar e líquido pericolicístico, né? Aquela coleção de líquido livre adjacente à vesícula biliar, com achados secundários. Aqui ele coloca a figura 1, vamos terminar aqui. O espessamento mural é secundário ao edema e aparece como uma linha sonora entre as duas linhas ecogênicas da parede da vesícula biliar. Quer dizer o seguinte, a parede da vesícula biliar, quando ela está murcha, a gente consegue identificar melhor. Ela tem uma camada serosa ecogênica, uma muscular hipoecogênica e uma mucosa hiperecogênica. Então é meio que trilaminar, mas quando ela está cheia, a gente não percebe isso. Mas no edema, quando tem espessamento, a gente volta a identificar. Tá? Embora inespecífica, a distensão da vesícula biliar, que é maior que 4 a distensão da vesícula, tá? Não está falando da parede, a distensão da vesícula no eixo transversal, que é considerada quando está maior que 4 centímetros ou 40 milímetros, é uma característica fundamental, porque a falta de qualquer distensão torna a colecistite aguda improvável e deve levar a uma busca completa de outra causa para essa aparência. Ou seja, se você está com uma dor localizada em topografia de vesícula e ela não está distendida, a gente tem que considerar a possibilidade de não ser um processo inflamatório agudo da vesícula biliar, ok? Então aqui, ó, a primeira gravura, tá? A colecistite aguda é uma mulher de 44 anos, as imagens ultrassonográficas longitudinal e transversal, a gente vai ver na outra foto, da vesícula biliar, mostram parede difusamente espessada, com mais de 6 milímetros, está aqui a medida da parede, de preferência mede-se na parede anterior, é muito mais fácil do que na parede posterior, tá? A gente consegue melhor definição. Com múltiplos cálculos, que estão aqui, tem até uma sombrinha aqui, biliares sombreados, né? A seta. E líquido pericolicístico, que a gente vai ver aqui. E ele tinha sinal de Murphy positivo, ela, né? 44 anos. Aqui, ó, um líquidozinho adjacente. Aqui, ó, ele fala sobre o espessamento da parede. Ele não fala do diâmetro, né? Mas aqueles maior que 4 centímetros, que ele se refere nessa medida transversal, tá? A colecistite gangrenosa é um outro padrão de processo inflamatório na vesícula, pode resultar de infecção avançada, ocasionalmente mostrada pelo ultrassom como estruturas lineares hiperecogênicas dentro do lúmen que representam membranas descamadas do revestimento da vesícula biliar. Tá? É um espessamento acentuado da parede e saliências luminais irregulares. Então, o que a gente vê na colecistite gangrenosa são membranas que desprendem, né, que descamam, e o espessamento da parede. Um padrão estriado de bandas hiperecóicas e hipoecóicas alternadas em uma vesícula biliar
irregularmente espessada foi sugerido para representar doença avançada com necrose de parede. Embora trabalhos recentes do Tiffey e colaboradores sugerem que esse achado não é preditivo de alterações gangrenosas. O sinal de Murphy ultrassonográfico também pode estar paradoxalmente ausente, presumivelmente relacionado à necrose e denervação da vesícula biliar, ou seja, por conta da necrose acaba que perde a sensibilidade, então o Murphy pode estar negativo na colecistite aguda com necrose da vesícula biliar, por exemplo, aqui nesse caso da mulher de 40 anos, e a imagem ultrassonográfica longitudinal da vesícula biliar mostra cálculos biliares sombreados, estão aqui, ok? E espessamento difuso da parede com bandas hiperecogênicas e hipoecogênicas alternadas. Não fica um padrão, vamos ver se a gente consegue comparar, não fica um padrão tão regular com relação a hiper, hipo e hiper novamente do estriamento, né, da vesícula. Ela fica com, como é que ele fala aqui? Com bandas hiperecogênicas e hipoecogênicas alternadas, ok? Junto com as imagens de litíase, ok? E aqui ele traz a imagem de uma tomografia computadorizada, colecistite aguda, mesma paciente, né? A TC abdominal com contraste mostra vesícula biliar hidrópica, distendida, espessamento difuso da parede, que é mais tênue de perceber, e ausência de realce da parede com relação à impregnação pelo contraste venoso, com extenso encalhe mesentérico no quadrante superior direito, ou seja, alças fixas, aderidas, né, nessa região adjacente por conta do processo inflamatório local. E tem agora a colecistite enfisematosa, que é uma forma adicional de colecistite aguda, mais comum em pacientes diabéticos, na metade dos casos, com alta morbidade e mortalidade. A sombra suja é altamente sugestiva de gás intramural e diagnóstico de colecistite enfisematosa. A sombra suja é um termo que eu mostro lá na formação SG Master, sombra limpa, sombra suja. A sombra limpa seria aquela dos cálculos, né? Dos cálculos ou estruturas ósseas como costela, que fica aquela sombra extremamente negra, né? Que não passa som. A sombra suja está relacionada àquelas sombras de gás dentro do intestino, que ela não é escura, preta, ela fica meio que acinzentada, né? Então ela fica suja, é o termo que é usado para esse padrão de sombra. Justamente pela presença, né, enfisematosa, pela presença de gás aqui na parede, olha só. Então ela faz essa sombra suja, ó, não é um padrão de sombra aqui, ó, aqui é uma sombra mais limpa do cálculo e aqui uma sombra suja por conta da presença do gás. Imagens ultrassonográficas longitudinais transversais da área da vesícula biliar em homem diabético de 64 anos, mostra estruturas ecogênicas lineares com reverberações distais e sombras sujas. Essas reverberações distais fica quase que como um artefato de ring down, né? Por conta da presença do gás junto com o líquido, faz aqueles riscos, né? De artefato, indicando o gás dentro da parede da vesícula biliar. Então tá aí, colecistite enfisematosa. Aqui, ó, um outro modelo, ó, que é aquela sombra muito clara na sombra, porém uma sombra suja. Tá vendo aqui a reverberaçãozinha? Aqui uma área mais escura e aqui um risco aqui, ó. Isso aqui chega a ficar bem nítido um ring down aqui, né? Que vai até o final. Então, mais umas imagens mais de reverberação mais ecogênicas, né? Também indicando gás dentro da vesícula biliar, ok? E na tomografia computadorizada, fica muito simples da gente perceber o gás, né? Fica mais fácil de perceber o gás, porque
a densidade do gás na tomografia ela é bastante escura, preta, é uma densidade muito baixa, assim como o gás aqui dentro da alça, ó, assim como o gás fora do paciente também, no ar, aqui ó, é o mesmo padrão na parede, então na vesícula biliar fica muito claro, tá? E esse exame ainda aparece aqui um aneurisma de aorta, provavelmente um cisto aqui, no rim, enfim, tem mais coisa aí para observar. Aqui está o pâncreas, ó. Ok? Cabeça do pâncreas para cá, fígado, isso eu estou falando para quem não tem essa intimidade aí com a TC. Em casos duvidosos, a não visualização da vesícula biliar usando cintilografia, aqui ele está falando a respeito da cintilografia, em que você pode usar como um marcador também desse processo inflamatório, né? Usando o tecnésio-ida. É característica de colicistite aguda. A não visualização da vesícula é característica de colicistite aguda na cintilografia, tá? Devido à obstrução do ducto cístico. Enquanto a visualização da vesícula biliar exclui o diagnóstico. Então, se você não identifica na cintilografia, é provável o diagnóstico de colicistite, mas se aparece, aí você acaba excluindo o diagnóstico. Embora menos sensível que a ultrassonografia, a tomografia computadorizada também pode mostrar espessamento e distensão da parede da vesícula biliar, colilitíase, hiperrealce da mucosa, né, por impregnação do contraste, líquido ao redor da vesícula biliar, acúmulo de gordura inflamatória, que é na verdade uma densificação, né, vamos chamar assim, densificação da gordura ao redor da vesícula, e realce do parênquima hepático adjacente devido à hiperemia reativa, ou seja, quando a vesícula está aonde a vesícula toca no parênquima hepático, tem um processo inflamatório e também acaba que ali também tem um realce de impregnação do contraste, tá bom? É importante notar que aproximadamente 20% dos cálculos biliares são isodensos com a bile, ou seja, a mesma densidade da bile, e portanto não vão ser visualizados, não vão ser identificados na tomografia computadorizada. Então, para quem faz tomografia computadorizada, isso já é muito natural, né? Mas a tendência é imaginar que na tomografia computadorizada poderia se ver bem um cálculo de vesícula, assim como se vê bem um cálculo de rim. Mas não é o que acontece, tá? Muitas vezes os cálculos de vesícula biliares têm uma densidade muito baixa, semelhante à bile, e aí não aparece, tá? Eles não ficam evidentes. E a tomografia computadorizada também é útil na avaliação de complicações da colicistite, como a gente viu lá no início, agora ele está descrevendo um pouco mais. Como necrose da parede da vesícula biliar, perfuração ou formação de abscesso adjacente, e essa modalidade pode facilmente confirmar gás dentro da parede da vesícula biliar em casos de suspeita de colicistite enfisematósa, que a gente viu agora há pouco. Um estudo recente mostrou o sinal de fundo de vesícula biliar de tração na tomografia computadorizada como útil na detecção de colicistite aguda precoce. Esse sinal ele vai explicar aqui, ó. Isso se refere à ausência de achatamento do fundo da vesícula biliar pela parede abdominal anterior devido ao aumento das pressões da vesícula biliar por conta da obstrução do fluxo. Ou seja, quando a vesícula biliar normal ela está localizada mais superficial e encosta na parede do abdômen, ela amassa, ela fica achatada. Quando tem um processo inflamatório e ela distende, ela mantém o padrão dela da convexidade, ela não se molda como normalmente, ela não se molda à parede, tá? Então isso é um sinal ali de processo inflamatório pela TC. Um estudo me perdi. Ok, foi relatada a sensibilidade de 75% e especificidade de 97% em casos de colicistite aguda. Tá? Mais importante ainda, esse sinal ocorreu mais cedo do que outros achados de tomografia computadorizada em colicistite aguda.
tá? Por exemplo, hiperemia hepática e distensão da vesícula biliar. Ele está falando que esse sinal de não achatamento do fundo ocorre mais cedo, tá? Do que os outros. E aí vamos lá, ó, colecistite aguda em homem de 54 anos com uma ultrassonografia duvidosa. A imagem da ultrassonografia longitudinal da vesícula biliar mostra vários cálculos biliares sombreados perto do colo, perto do infundíbulo, com espessamento limítrofe da parede, ou seja, não ficou bem estabelecido se havia realmente um espessamento ou não. Estava num limite ali muito tênue. Aí foi feita o mesmo paciente, foi feita uma cintilografia e mostra captação hepática imediata e excreção do radiofármaco no intestino sem enchimento da luz da vesícula biliar, que é um achado altamente específico para colecistite aguda, ok? Então aqui, ó, a cintilografia negativa para colecistite numa mulher de 32 anos, com dor no quadrante superior direito, e o radiofármaco impregnou ali o interior da vesícula, excluindo colecistite. Então, aqui a gente percebe a presença da vesícula biliar, ou seja, na cintilografia exclui a colecistite dessa forma, tá? Colecistite aguda em homem de 58 anos, a imagem de tomografia computadorizada com contraste mostra parênquima hepático hiperêmico adjacente à parede da vesícula biliar espessada, que é essa demonstração aqui, ó. Perceba que tem uma leve densidade maior do que adjacente ao restante do parênquima, por contiguidade, né? Uma hiperemia. Então o contraste impregna mais aqui do que no parênquima normal, com o líquido adjacente à vesícula biliar, que está aqui, ó. Ok? Colecistite aguda com abscesso num homem de 67 anos. A imagem da tomografia com contraste mostra a vesícula biliar distendida. Aqui não dá muita clareza, mas com relação à distensão, ao diâmetro, né? A gente não tem aquela régua aqui aparecendo. E parede espessada com coleção de fluido de baixa densidade adjacente com realce do rebordo, ou seja, apontando aqui uma coleção adjacente com um realcezinho aqui ao redor por conta de uma coleção com abscesso adjacente à vesícula biliar, ok? Agora a colecistite sem cálculo, a calculosa, ela ocorre mais frequentemente em pacientes hospitalizados, especialmente após cirurgia ou trauma, e naqueles que estão gravemente doentes ou submetidos à nutrição parenteral total. Acredita-se que essa condição se deva a um aumento gradual da viscosidade da bile, que eventualmente leva à obstrução funcional do ducto cístico com estase da bile, ou seja, a bile vai ficando grossa e acaba obstruindo o cístico, o ducto cístico. O comprometimento do suprimento vascular para a mucosa pode ser um fator contribuinte, ok? Se dificultando ali a vascularização e acaba acentuando mais o processo inflamatório. A ultrassonografia é altamente sensível e específica para o diagnóstico de colecistite acalculosa, com achados característicos, incluindo espessamento da parede da vesícula biliar, líquido pericolicístico ou edema subseroso, gás intraluminal, descamação da mucosa, lodo, que é a bile espessa, e vesícula biliar hidrópica. A TC pode mostrar uma aparência semelhante se os achados clínicos forem sugestivos, apesar de um exame de ultrassom duvidoso. Ok? Então vamos ver alguns casos. Perdão. Colecistite acalculosa no homem de 42 anos. Aqui, ó, ele mostra o espessamento difuso da parede, maior que 4 milímetros. Olha aqui o processo, o padrão estratificado, né? O padrão
ecogênico, hipoecogênico e ecogênico novamente, né? Isso aqui, normalmente a gente só percebe isso na vesícula normal se ela estiver murcha, se ela estiver vazia. Na bexiga bem cheinha a gente não percebe esse padrão, exceto se tiver com processo inflamatório, tá? Com lodo, né, que ele chama de lodo intraluminal, a tradução, mas eu gosto de chamar de bile espessa, dentro da luz da vesícula biliar, e líquido pericolicístico aqui apontado aqui com essa seta tracejada, aqui um líquido também. Então, um padrão de colecistite e não apareceu pedra, né? Aqui não aparece pedra, aparece só a lama biliar. Porém, gente, aí vou acrescentar aqui um detalhe prático, né? Às vezes, no meio desse barro biliar, dessa bile espessa, a gente tem alguns cálculos muito pequenos e que ficam esparsos aí dentro dessa bile espessa e não necessariamente seria uma colelitíase acalculosa. Mas, se a gente não percebe, a gente pode até sugerir que realmente seja uma colecistite acalculosa. Porém, mais importante do que ficar elucubrando se tem alguma pedrinha aqui no meio ou não, é dizer que tem um processo inflamatório agudo que vai precisar ser tratado, obviamente, né? Então, também não se prendam muito com relação a isso, mas o importante é dizer o processo inflamatório agudo da vesícula biliar, tá? Então, vamos lá, continuando. Colecistite acalculose, mulher de 40 anos, a imagem num corte coronal, tá? Da TC, do abdômen, no paciente séptico, mostra espessamento difuso da parede da vesícula biliar. Lembra que a sepse é uma das possibilidades de condições para ter uma bile mais espessa. E pequena quantidade de líquido perihepático também está presente, né? Ao redorzinho aqui, um pouquinho de líquido, a bile mais evidente nessa situação. Aqui o corte coronal, fígado, por aqui, e é isso. A colecistite acalculose em pacientes com HIV tem sido associada à infecção por citomegalovírus ou Cryptosporidium. Ao contrário de indivíduos com sistema imunológico saudável, esses pacientes imunocomprometidos são ambulatoriais. Essa parte eu realmente fiquei na dúvida dessa tradução, nem no original ficou muito claro isso aqui para mim. E apresentam dor no quadrante superior direito. Eu digo com relação a esse termo aqui, acredito que imunocomprometidos são ambulatoriais, enfim. E apresentam dor no quadrante superior direito e testes de função hepática anormais, ok? Ou seja, sistema imunológico saudável, os pacientes imunocomprometidos com dor e função hepática normal, beleza. O espessamento da parede da vesícula biliar é uma característica proeminente, embora inespecífica, enquanto as estenoses e dilatação do ducto biliar podem apresentar um padrão semelhante ao da colangite esclerosante primária. Ou seja, não conseguiram ainda definir qual é uma justificativa para acontecer isso em pacientes com infecções por citomegalo, Cryptosporidium, na condição de imunodeficiência, né? Mas aparece ali um espessamento da parede biliar e de forma inespecífica, ok? Ok, vamos lá. Aqui, ó, vamos dar exemplos que eu acho que fica mais claro. A colangiopatia em HIV numa mulher de 36 anos. Então, ó, aqui ele mostra a vesícula biliar com espessamento bastante acentuado, difuso, e a cintilografia, que não está no artigo, foi negativa. Ou seja, se é negativo na cintilografia, indica a colecistite, certo? Mas aqui, ó, um espessamento bem interessante, um padrão até um pouco diferente daquilo que a gente tinha visto até então. Olha aqui, ó, tá? No corte transversal, aqui, ó, a camada mais interna, mucosa hiperecóica, aqui o espessamento, e a hiperecóica novamente
na serose, tá? Agora as colicistites crônicas, que até então a gente viu as colicistites agudas. Vamos para a colicistite crônica? A colicistite crônica quase sempre ocorre no contexto de colilitíase, ou seja, quase sempre a colicistite crônica vai ter associado com cálculo. Os achados ultrassonográficos incluem transparência da parede e uma vesícula biliar distendida contendo bile espessa, embora o líquido pericolicístico ou a inflamação geralmente estejam ausentes. Pois é, por conta de ser um processo mais arrastado, essas imagens de líquido ao redor, elas estão mais relacionadas ao processo agudo, certo? Alterações fibróticas envolvendo a parede da vesícula biliar pode resultar em uma vesícula biliar contraída. Muitas vezes há uma fração de ejeção da vesícula biliar diminuída que pode ser vista em cintilografia com tecnésio ida após a administração de colicisticinina. Ou seja, é uma prova motora, né? É estimulada a contração com o CCK para que a vesícula contraia e se perceba essa variação de volume, tá? Então, o que ele quer dizer é que quando o processo crônico de parede dificulta essa motilidade e isso pode ser demonstrado através da cintilografia, ok? Existe, inclusive, fazendo um parêntesão aqui, que isso não está aqui no artigo, a prova motora de Boyden, que é, na ultrassonografia, você pede para o paciente vir em jejum, mede o volume da vesícula, dá a ele uma alimentação rica em gordura, tá? Que aí cada serviço tem a sua rotina. E aí depois de algum tempo, 45 a 1 hora, você mede de novo esse volume e aí tem um padrão, um percentual de redução de volume para a gente dizer se há um problema de redução de motilidade ou não. Se essa vesícula não contrair o suficiente é porque há uma deficiência ali de motilidade da vesícula. Ok? Então vamos voltar aqui. A colicistite xantogranulomatosa é uma forma incomum de colicistite crônica. Os fatores precipitantes podem incluir extravasamento da bile para a parede da vesícula biliar com envolvimento dos seios de Rokitansky-Aschoff ou extravasamento através de pequenas ulcerações na mucosa com acúmulo de macrófagos carregados de lipídios, tecido fibroso e células inflamatórias. Os seios de Rokitansky-Aschoff são como se fossem invaginações de mucosa até a camadas mais profundas da parede, tá? Então, eventualmente, ali pode desenvolver ali um acúmulo, né? Aqui, ó, acúmulo de macrófagos carregado de lipídio, tecido fibroso e células inflamatórias. A ultrassonografia pode mostrar uma banda hipoecóica dentro de uma parede espessada da vesícula. Vamos lá, figura 11. Aqui, ó. Imagem ultrassonográfica mostra banda hipoecóica dentro da parede da vesícula biliar difusamente espessada, né? Essa região aqui, ó, tá? Aqui, ó. Uma banda hipoecóica para dentro da parede que já estava espessada. No entanto, os achados de imagem geralmente são inespecíficos, com tomografia computadorizada e ultrassonografia, geralmente mostrando o espessamento da parede da vesícula biliar e cálculos. Às vezes, a aparência pode mimetizar o carcinoma da vesícula biliar, tanto na ultrassonografia quanto na laparotomia também, na visão direta, ok? Então, ficar ligado com esse diagnóstico diferencial bastante relevante, tá? Vamos voltar aqui, só para eu fazer um entendimento melhor do que ele disse, ó. No entanto, os achados de imagem geralmente são inespecíficos, é isso que eu queria salientar. Esse processo de espessamento da parede na colicistite crônica, isso às vezes é complicado, porque ele está falando da colicistite xantogranulomatosa, né? Mas isso às vezes não é tão direto de se fazer diagnóstico de uma forma assim tão simples, né? Os achados podem ser inespecíficos e aí a gente acaba não concluindo, tá ok?
Aqui uma mulher com 75 anos, com colecistite xantogranulomatosa, e a imagem da terceira abdominal com contraste mostra o espessamento difuso da parede da vesícula biliar. Tá bem comprometido, né? A parede, você vê um espessamento burral, né? Um espessamento bem relevante e pequena, né? É interessante que a gente veja que o espessamento é muito, mas a vesícula ela é contraída por conta da fibrose, por conta daquilo que já foi, inclusive, foi dito ali, tá? Ok, vamos em frente. Aí, tudo isso daqui é doença inflamatória primária da vesícula, certo? Agora ele começa com causas extra-vesícula, por exemplo, na doença hepática. Ambas as formas aguda e crônica de doença hepática podem causar espessamento da parede da vesícula biliar. Na hepatite aguda, os achados ultrassonográficos que sugerem o diagnóstico incluem uma parede da vesícula biliar difusamente espessada e edemaciada em conjunto com o fígado difusamente hipoecogênico com tríades portais proeminentes, que ele chama de céu estrelado. É uma condição, então, olha, de um comprometimento do fígado junto com um comprometimento da vesícula biliar. Ó, espessamento da vesícula biliar, ó, inclui difusamente espessada e demaciada e um fígado difusamente ecogênico com um padrão de céu estrelado. A gente vai ver já na figura. Na doença hepática crônica ou insuficiência hepática com hipertensão portal, pode ocorrer espessamento da parede da vesícula biliar e contratilidade prejudicada. A doença hepática como causa do espessamento da parede da vesícula biliar é sugerida pela ausência de cálculos biliares ou sinais de inflamação da vesícula biliar, como por exemplo líquido pericolicístico, sinal de Murphy positivo, na presença de morfologia hepática cirrótica e estigmas de hipertensão portal, como esplenomegalia, varizes e reversão do fluxo hepatopedal. O que ele quer dizer é o seguinte, que você pode considerar que aqueles processos inflamatório da vesícula biliar não é uma doença diretamente da vesícula, por conta das alterações hepáticas, por conta das alterações de veia porta, condições, sinais indiretos de hipertensão porta, como a esplenomegalia, varizes e a inversão ali do fluxo na hora de avaliar com o Doppler. Então tá aqui, ó, hepatite aguda, uma menina de 14 anos. Ó, parece de novo aquele padrão hipoecóico na linha, no centro, né, numa linha no centro da parede e com um espessamento ali de quase 5 milímetros. Lembrando que de 3 até 4 milímetros, né, a gente considera aí, mas já fica atento quando passa de 4 milímetros. A hipoecogenicidade difusa do fígado com focos de ecogenicidade periportal aumentada nas regiões periportais é sugestiva de hepatite. É o céu estrelado e aqui está muito mais nítido, né? Olha aqui, ó, a hiperecogenicidade periportal, aqui o espessamento da parede da vesícula biliar, sugerindo hepatite, né? Na verdade, aqui você tem uma redução da ecogenicidade do parênquima, então acentua ali ainda mais a hiperecogenicidade periportal, tá? Aqui, cirrose, num homem de 57 anos, e a imagem ultrassonográfica da vesícula mostra o espessamento difuso da parede da vesícula biliar e ascite. Se tiver ascite, corre lá na vesícula biliar que muito provavelmente a parede vai estar espessada, tá? E ele está aqui, ele mostra aqui, ó, um fígado cirrótico, tem ascite, e só para mostrar como tem essa correlação com o espessamento da parede da vesícula biliar. Mas ó, um contorno, né? Ele chama aqui de nodular, eu gosto de chamar de serrilhado, um contorno serrilhado,
e junto tem ascite. Provavelmente esse fígado está com volume reduzido também, tá ok? E o padrão, né, é um padrão granulado do parênquima hepático. Aqui aquele sinal indireto, né, o baço aumentado, aqui já está com 200 milímetros, né, 20 centímetros, e por conta da hipertensão porta. E aí a gente vai falar agora de doenças sistêmicas que determinam espessamento da parede da vesícula biliar também. Então vamos lá, doenças sistêmicas. Doenças sistêmicas como insuficiência cardíaca ou renal podem causar espessamento da parede da vesícula biliar na ausência de inflamação da vesícula biliar, possivelmente relacionada à pressão venosa portal elevada, baixa pressão osmótica intravascular ou uma combinação desses fatores. É uma fisiopatologia que eu não sei explicar, tá? Inclusive, quem conseguir me explicar essa fisiopatologia aí, eu agradeço bastante, porque que essas questões determinam o espessamento da parede da vesícula, tá? É algo que a gente tem que pensar também, se quiser ir no detalhe da fisiopatologia. Hipoalbuminemia e sepse são causas adicionais de espessamento da parede da vesícula biliar, né? A sepse a gente já tinha até comentado. O grau de espessamento da parede da vesícula biliar pode ser pronunciado, ou seja, mais de 1 centímetro, mais de 10 milímetros, tá? Tipo 4 vezes mais espesso que o habitual, em doenças hepáticas ou sistêmicas. E quando a distensão coexistente da vesícula biliar está ausente, é provável uma causa diferente da colecistite aguda. Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa frase direito. O grau de espessamento da parede da vesícula biliar pode ser pronunciado em doenças hepáticas ou sistêmicas e quando a distensão coexistente da vesícula biliar está ausente. É provável uma causa diferente da colecistite aguda. Ah, sim, entendi. Aí a insuficiência renal congestiva em mulher... Aqui, ó. Aqui é uma insuficiência renal, não. Insuficiência cardíaca congestiva em uma mulher de 52 anos. E olha como é que fica exuberante essa questão do espessamento, né? Difusamente marcada com lúmen descomprimido, ou seja, ela está pequena. É aquela questão, né? Ela na colecistite aguda, realmente um processo inflamatório agudo primário da vesícula, ela fica distendida, né? E com a parede espessada. Aqui tem a parede espessada, mas ela está murcha, né? Com lúmen descomprimido. Sinal de Murphy ultrassonográfico negativo e sem cálculo evidente aqui. Aqui também, uma insuficiência cardíaca, né, da mulher de 52 anos, a mesma ali, ó, a tomografia mostra ali o espessamento difuso da parede, ok? E a mesma, a cintilografia epidobiliar subsequente foi negativa com visualização da vesícula biliar, ou seja, como não é um processo inflamatório, a cintilografia mostrou a vesícula biliar, tá? Então, considerando um sinal negativo para processo inflamatório da vesícula. Inflamação extracolecística. Agora ele está falando de processos inflamatórios fora da vesícula e que vão comprometer a vesícula por contiguidade. Então vamos lá, hepatite aguda, pancreatite, pielonefrite, peritonite, são processos inflamatórios que podem envolver secundariamente a vesícula biliar e causar espessamento da parede devido à disseminação direta, né, por contiguidade da inflamação primária, ou, menos frequentemente, a uma reação imunológica. Pode ser uma reação imunológica determinando aquele espessamento. Pode haver encalhes pericolecísticos dentro da gordura ao redor da vesícula biliar, tá? O que ele chama de encalhe ali é quando tem um processo inflamatório aderido, né?
podendo ocorrer espessamento mural e edema da parede intestinal também. A identificação de um processo inflamatório envolvendo pâncreas, rim, intestino ou peritônio é importante para sugerir a causa, tá? Então, 51 anos, um homem de 51 anos com pancreatite, mostrando o espessamento difuso da parede, 4 milímetros de espessamento, também não é nada extraordinário, mas é um espessamento, sem outros sinais de colecistite aguda, tá? Não, então é importante procurar uma causa. Aqui é a imagem da tomografia computadorizada, mostrando ali o comprometimento peripancreático, tá? Aqui a densificação da gordura, como é que tá? Onde é que eu estava? Com contraste, mostra encalhe peripancreático com extensão da inflamação para a fossa da vesícula biliar. Calcificações pancreáticas indicam, aqui ó, indicam pancreatite crônica. E a cintilografia, que não foi mostrada aqui, foi negativa para colecistite aguda. Ou seja, se a cintilografia é negativa para colecistite, é porque apareceu a vesícula na colecistite. E agora vamos tratar de malignidades, certo? Malignidade, carcinoma primário da vesícula biliar, de forma difusa ainda, tá? O carcinoma da vesícula biliar manifesta-se mais frequentemente como uma lesão infiltrante difusa que substitui a vesícula biliar e se estende até o fígado. Esse termo que substitui a vesícula biliar é interessante, eu achei interessante esse termo, que na verdade assim, o câncer ele vai tomando a parede, né, e acaba que engloba toda a vesícula e assume o espaço e substitui a vesícula pelo processo expansivo, né? E se estende até o fígado. Menos frequentemente aparece como um espessamento mural assimétrico ou uma massa polipóide intraluminal. Ok? Então, mais frequente é o envolvimento difuso, menos frequente seria o envolvimento parcial ou focal, tá? Tipo um espessamento assimétrico, ou seja, uma parede está mais espessa do que outra, e uma massa polipóide que invade ali a luz da vesícula. A colelitíase é um fator de risco bem estabelecido, ou seja, se tem cálculo junto com esse espessamento, a gente pode maldar a situação, né? Maldar entre aspas. Colelitíase é um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento de carcinoma da vesícula biliar, e cálculos biliares estão presentes em cerca de 80% dos casos de neoplasia primária, né? A vesícula biliar de porcelana, que é a parede da vesícula calcificada, também pode ser um fator de risco, embora isso tenha sido recentemente debatido. Alguns questionaram se realmente é um fator de risco a vesícula em porcelana. A visualização por tomografia e ultrassonografia de espessamento acentuado da parede, com mais de 10 milímetros, associado a irregularidade mural ou assimetria acentuada das paredes, deve levantar a preocupação de malignidade, tá? Então, quando você tiver ali um espessamento acentuado maior que 10 milímetros, junto com uma irregularidade dessa parede ou assimetria entre as paredes, pense em malignidade. Em lesões infiltrantes difusas, os achados ultrassonográficos sugestivos de malignidade incluem espessamento irregular heterogêneo da parede e uma massa extraluminal estendendo-se para o fígado. Na TC com contraste, uma massa hipo ou isoatenuante na fossa da vesícula biliar que invade o fígado e mostra linfadenopatia adjacente, favorece o diagnóstico de carcinoma da vesícula biliar. E menos comumente o espessamento difuso pronunciado da parede com cálculos biliares pode estar presente. Então vamos ver as fotos, tá? Que é o que ele está se referindo aqui. Ó, o carcinoma da vesícula biliar em mulher de 67 anos, olha isso. Olha isso, tinha uma vesícula aqui em algum lugar, né? Por isso foi substituída pelo câncer, né? Em imagem ultrassonográfica, mostra grande massa substituindo a vesícula biliar na fossa da vesícula biliar com infiltração do fígado. Aqui novamente outra imagem
com contraste, massa infiltrativa que surge da fossa da vesícula biliar e invade o fígado. E a vesícula não aparece, né? Carcinoma difuso da vesícula biliar em mulher de 56 anos. A imagem da tomografia com contraste mostra espessamento difuso da parede da vesícula biliar com material intraluminal de alta densidade, que é um cálculo, provavelmente um cálculo biliar, tá? Cálculo biliar presumido. E o estente biliar também está presente. Tem um estentezinho aqui, né? Colocado aqui, que passa aqui por dentro da cabeça do pâncreas ali, ó. Seta tracejada. E o linfoma. O linfoma da vesícula biliar, que é extremamente raro, foi definido anteriormente como linfoma extranodal localizado na vesícula biliar, com ou sem envolvimento de linfonodos contíguos. Assim como o adenocarcinoma, o linfoma pode se apresentar na tomografia computadorizada ou ultrassonografia como uma massa intraluminal, uma grande massa substituindo a vesícula biliar, ou espessamento difuso da parede. Então, são três formas de aparecimento aí do linfoma: é massa intraluminal, uma massa substituindo a vesícula biliar e uma massa e espessamento difuso da parede. Ok? E vamos falar da adenomiomatose. Aqui está faltando uma palavra aqui, uma letra ali. A adenomiomatose é um processo hiperplásico adquirido da vesícula biliar que se caracteriza por proliferação excessiva do epitélio superficial com invaginações anormalmente aprofundadas e ramificadas, aqueles tais seios de Rokitansky-Chashov, que se estendem profundamente na camada muscular da parede da vesícula biliar. Esse processo pode ser focal, segmentar ou difuso, sendo a forma focal mais comum no fundo da vesícula biliar, tá? Os achados ultrassonográficos incluem espessamento mural com focos ecogênicos, mostrando artefato de cauda de cometa, né, que é aquelas clássicas imagenzinhas na parede da vesícula biliar, um ponto hiperecóico e uma cauda de cometa, que representa cristais de colesterol dentro do lúmen dos seios Rokitansky-Chashov. Vamos mostrar aqui na 19, ó, uma parede, uma imagem focal hiperecogênica com a cauda de cometa. Aqui outro, ok? Adenomiomatose. A tomografia é menos específica na detecção, mas essa modalidade pode mostrar espessamento de aparência cística na parede da vesícula biliar ou aumento do epitélio dentro de divertículos intramurais cercados por muscular da vesícula biliar hipertrofiada, relativamente não reforçada. Aqui, vamos mostrar a imagem que aí fica mais simples de entender. A parede da vesícula bem espessada na identificação pela tomografia e imagens císticas junto de permeio ali a esse espessamento, tá? A adenomiomatose, aqui um homem de 66 anos. E pseudoespessamento. Só lembrando, a adenomiomatose, a gente volta a falar dela, assim como outras situações também, quando a gente trata de espessamentos focais, porque a gente ainda está no espessamento difuso, ok? Então vamos falar do pseudoespessamento, que é aquilo que eu já comentei lá no início. Depende do grau de distensão da vesícula biliar. E o pseudoespessamento pode ocorrer no estado pós-prandial, né? Depois que a gente come, a vesícula contrai e aí fica aquela imagem murcha com a parede aparentemente espessada, quando na verdade é só porque ela está menos tensionada. O esvaziamento da vesícula biliar em resposta a uma refeição é um fenômeno fisiológico coordenado principalmente pela taxa de esvaziamento gástrico do alimento no duodeno e pela subsequente liberação de CCK, que é o estímulo que se faz na prova ali da cintilografia. É importante não confundir esse fenômeno fisiológico com o espessamento patológico da vesícula biliar. Então ele está só lembrando, olha aqui, ó, aqui é uma vesícula normal, ela só está murcha. E aí aparece aquele padrão
trilaminar, que a gente costuma ver em colecistite aguda. Só que no caso aqui ela está murcha com esse padrão. Então isso é provavelmente só uma condição fisiológica. Temos ainda infecções atípicas, que podem dar espessamento difuso, que é o envolvimento da tuberculose, que é raro, como ele diz aqui. Pode desenvolver-se como parte de tuberculose miliar sistêmica, tuberculose abdominal, tuberculose isolada da vesícula biliar ou colecistite acalculosa em pacientes anérgicos, ou seja, que não respondem imunologicamente, certo? O diagnóstico radiológico é difícil porque as características de imagem podem mimetizar colecistite aguda, pode mimetizar colecistite crônica e malignidade da vesícula biliar. E a maioria dos casos é diagnosticado só depois da colecistectomia, quando é feita a avaliação da peça, né? E dengue hemorrágica, a infecção por flavivírus, que pode causar uma tríade de espessamento transitório da parede, ascite e derrame pleuropericárdico. Tá? Então essa tríade aqui de espessamento da vesícula, ascite e derrame pericárdico, perdão, pleuropericárdico, pode estar relacionado à dengue hemorrágica. Um padrão reticular da parede da vesícula biliar é aparentemente típico de extravasamento de plasma na doença grave. Ok? Então aqui, gente, a gente chega no final aqui da avaliação que esse artigo faz dos espessamentos difusos, né, do padrão difuso de espessamento. E agora a gente passa para o padrão focal, ok? Então vamos lá. O padrão focal, eles tem menos variações de causas, mas a gente vai falar deles um por um também, que foi abordado pelo artigo. O espessamento focal da parede da vesícula biliar, ou seja, mais de 3 milímetros, tem diagnóstico diferencial mais estreito, ou seja, menos diagnósticos diferenciais, e pode ser dividido em processos neoplásicos ou não neoplásicos, sacou? Então a divisão do focal fica ou é neoplasia ou não é neoplasia. As causas neoplásicas incluem pólipos adenomatosos, carcinoma da vesícula biliar e metástase. E as causas não neoplásicas incluem colesterol ou pólipos inflamatórios, adenomiomatose focal e colecistite xantogranulomatosa focal. Então vamos lá para os pólipos adenomatosos. Os pólipos adenomatosos crescem como tumores pedunculados que se projetam para a luz da vesícula biliar e podem ser pré-malignos. Os achados ultrassonográficos incluem uma massa intraluminal polipoide não móvel e não sombreada, como seria um cálculo, e fixa, né? Não sombreada, que pode ter fluxo interno, inclusive. Os pólipos menores que 5 milímetros são improváveis de serem malignos. As lesões malignas são geralmente menores que 1 centímetro, ou seja, a gente fica com um limbo aqui de 5 a 10 milímetros, que deve ser acompanhado em intervalo de 3 a 6 meses, ok? Os pólipos de colesterol aparecem caracteristicamente como estruturas ecogênicas com artefato de reverberação de cauda de cometa, a gente já falou disso. É importante notar que alguns pólipos da vesícula biliar, na verdade, representam pequenos cálculos biliares não sombreados e aderentes à parede. Aí complica um bocado, né? Quando você tem uma imagem de possíveis cálculos que não fazem sombra e estão aderidos à parede, isso é a descrição de um pólipo, né? Então realmente aí a gente fica limitado para chegar num diagnóstico aí, beleza? Então vamos lá ver as imagens? Olha aí, ó, um pólipo clássico, né? Mulher de 63 anos, na vesícula biliar, a ultrassonografia longitudinal da vesícula biliar com fluxo Doppler mostra uma estrutura ecogênica focal imóvel e não sombreada, próximo ao fundo da vesícula biliar, sem vascularização interna. Quer dizer, ela não tem vascularização interna, mas próximo do fundo, eu acho que foi exagero aqui, né? Concorda? Está mais próximo do infundíbulo. Mas enfim, não tem
fluxo dentro também. Então é uma projeção para dentro do lúmen, né? Aqui o pólipo de colesterol. Aqui é um outro padrão, com a imagem da vesícula biliar, uma estrutura ecogênica focal, né? Próximo ao fundo da vesícula novamente, também acho que está exagerado, mas com artefato de anel para baixo, o ring down ou cauda de cometa, tá? Eu chamo isso aqui de cauda de cometa. O ring down, ele tem um padrão mais que vai até o final e a gente consegue ver esse artefato mais em alças intestinais. Carcinoma de vesícula biliar. O carcinoma da vesícula biliar também pode apresentar como espessamento irregular focal da parede, que é menos frequente, como uma massa polipoide intraluminal. Então vamos lá já ver aqui, ó. Aqui. Certo? Aqui está a vesícula e aqui uma imagem polipoide ecogênica, né? Vamos terminar aqui. O fluxo dentro da lesão visto no Doppler colorido pode ajudar a distinguir uma massa de bile espessa. Era exatamente isso que eu queria falar a respeito disso. Você olha isso daqui, o mais comum é que seja bile espessa, certo? Então, quando você olha de primeiro, tá, bile espessa. Então, ele está falando ali, quando você joga o Doppler e aparecem uns fluxos, aí já não dá para ser bile espessa mais, concorda? Porque aí não vai ter vascularização dentro. Aí você tem que pensar, tem que fazer o diagnóstico mesmo de lesão neoplásica. A TC e a ressonância com contraste podem mostrar espessamento assimétrico ou irregular da parede, com acentuado realce na fase arterial, que persiste ou se torna isodenso ou isointenso ao fígado durante a fase venosa portal. Tá? Isso aqui falando da impregnação pelo contraste. Tal como acontece com a forma difusa de carcinoma da vesícula biliar, o tumor frequentemente invade localmente o fígado adjacente e a árvore biliar, ou seja, ele acaba não ficando restrito ali à vesícula e acaba infiltrando tanto o fígado quanto a árvore biliar. Ok? Aqui mostra uma massa vesicular intraluminal com vascularização interna. Vamos ver se tem uma fotinha. Aqui, ó. Aqui sim. Jogou o Doppler, apareceu o fluxo dentro, então isso aqui é uma lesão neoplásica, ok? É o mesmo caso? Sim, parece que é o mesmo caso. Ó. A imagem de TC com contraste mostra uma massa intraluminal polipoide realçada. Realçada significa impregnou com contraste, logo tem vascularização, que surge da face posterior da vesícula biliar. Ó. Aqui é a parede, aqui é a vesícula no corte transversal, né, tomografia, e essa projeção mais densa para dentro da luz da vesícula biliar, e que ele está dizendo que houve impregnação pelo contraste. Aí, para a gente saber isso, teria que ver a fase sem contraste, depois ver a fase com contraste, medir a densidade no mesmo local para a gente fazer realmente essa comprovação. Tá? Metástase. A doença metastática envolvendo a vesícula biliar é uma entidade rara e mais comumente surge do melanoma. As malignidades pulmonares e renais primárias são relatadas com menos frequência. As características de imagem incluem espessamento focal irregular da parede e uma ou mais massas polipoides realçadas, tá? Então aqui tá, ó, as imagenzinhas de projeções sólidas para dentro da vesícula biliar, né? Vegetações ou projeções polipoides irregulares, inclusive, de um adenocarcinoma pancreático. A imagem de TC abdominal mostra múltiplas áreas irregulares de espessamento da parede da vesícula biliar, ok? Então tá aqui, ó, aqui é a parede da vesícula biliar e aqui essas projeções para a luz da vesícula biliar. Adenomiomatose focal, agora é o que a gente tinha visto ali como difuso da outra vez. Sim, o adenomioma representa a forma focal da adenomiomatose e envolve mais frequentemente o fundo da vesícula biliar. Os achados de ultrassom podem incluir focos intramurais ecogênicos que emanam artefatos de reverberação de cauda de cometa.
A visualização de um artefato cintilante no ultrassom Doppler colorido é útil para fazer um diagnóstico de adenomiomatose focal quando o artefato de reverberação é difícil de ver ou não está presente no ultrassom em escala de cinza. Ele está falando aqui do Twinkle, né? Você pode jogar ali da mesma forma como a gente procura esse artefato em cálculos renais. O artefato cintilante, ou o Twinkle, é causado por um meio fortemente refletor que aparece como um sinal Doppler vermelho e azul alternando rapidamente atrás de objetos estacionários. Está só dizendo ali o que é, né? O artefato. A marca registrada da adenomiomatose em imagens de ressonância ponderadas em T2 é o sinal do cordão de contas, que se refere a focos císticos de alto sinal na parede da vesícula biliar, que corresponde aos seios de Rokitansky-Aschoff cheios de bile. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, começar a ver uma foto aqui, ó. Aqui é a ultrassonografia com um adenomioma lá no fundo, mulher de 41 anos, mostra o espessamento focal de mais de 3 milímetros, certo? E aqui em B, aqui o artefato cauda de cometa, tá? E aqui a ressonância, que ele estava falando ali da ressonância, que a adenomiomatose em um homem de 54 anos, a imagem de ressonância ponderada em T2, a aparência do cordão refletindo a adenomatoose envolvendo o fundo da vesícula biliar, aqui, ó, tá vendo? Umas imagens císticas na parede da vesícula biliar. A coexistência de forma anular ou segmentar envolve o corpo da vesícula biliar, estreitando o lúmen, tá vendo? Aqui ele acaba que deforma a vesícula biliar em aspecto de ampulheta, tá? E aqui no finalzinho ele fala a respeito da uma forma segmentar, menos comum, aparece como uma casca de envolvimento. Ele fala exatamente desse estreitamento, tá? Então vamos lá, ó. Menos comum, aparece como uma casca de envolvimento na circunferência do corpo da vesícula que estreita o lúmen e cria uma configuração de ampulheta, certo? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. E a colecistite xantogranulomatosa focal. Xantogranulomatosa focal. É uma colecistite focal, é menos comum do que a forma difusa, ou seja, quando a gente está falando de colecistite xantogranulomatosa, a gente pensa mais em forma difusa do que focal. Os aspectos ultrassonográficos e tomográficos são inespecíficos, como a gente já tinha visto, consistindo frequentemente em espessamento da parede da vesícula biliar e cálculos. O diagnóstico geralmente é feito por histopatologia, então é um diagnóstico mais difícil de ser dado com certeza, ok? Conclusão, o espessamento da parede da vesícula biliar tem um amplo diagnóstico diferencial e um primeiro passo importante é distinguir essas formas difusa e focal. Subsequentemente, a identificação de achados de imagem auxiliares e o uso direcionado de modalidades de imagem adicionais permitem um diagnóstico preciso. Bacana, é um artigo bem legal, né? Eu fiquei bem entusiasmado em trazer isso para vocês, tá? Vou voltar aqui para a página inicial dele, tá? Então, quero dar toda a referência possível aqui ao Jornal Americano de Radiologia. Esses são os colegas que escreveram, tá? Em 2014, e eu estou aqui só reproduzindo como uma forma de estudo de todos nós, tá? Então, esse aí é o modelo que eu vou continuar trazendo para a gente poder melhorar essa questão sempre de diagnóstico e trazer clareza ali na hora de fazer nossos exames. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo acompanhamento. E se curtiu, dá um like, que aí a gente fica mais feliz ainda e faz mais com mais vontade ainda. Grande abraço.